todos sabem que a WWE tem um roteiro. No entanto, os fãs casuais podem não estar cientes do fato de que, na verdade, é bastante comum os lutadores saírem do roteiro e se perderem no momento. Embora às vezes funcione, outras vezes eles são punidos por isso. Hoje falaremos sobre todos os lutadores da WWE que foram punidos por saírem do script. Você não vai acreditar em alguns desses registros. Em 1996, os 4 membros do The Clique, Shawn Michaels, Triple H, Kevin Nash e Scott Hall, saíram do personagem para se despedir no Madison Square Garden. Esse momento é infamemente conhecido como Curtain Call, principalmente porque quebrou a regra sagrada do kayfabe, a representação de eventos dentro do setor como reais. O contexto por trás do incidente foi que Nash e Hall estavam prestes a deixar a WWE e ir para a WCW. Depois de uma luta, os 4 lutadores se abraçaram no ringue, reconhecendo suas amizades na vida real, apesar de suas rivalidades no ringue. Essa demonstração pública de quebra de caráter não tinha precedentes na época e não agradou à administração da WWE, nem a muitos dos lutadores da velha guarda. Shawn Michaels, que era o campeão da WWE na época, não foi punido pelo incidente. Kevin Nash e Scott Hall estavam saindo da empresa para a promoção rival, portanto, estavam fora do alcance das ações disciplinares da WWE. Isso fez com que Triple H, o membro menos estabelecido do grupo na época, arcasse com o peso das consequências. Inicialmente, Triple H estava programado para vencer o prestigioso torneio King of the Ring de 1996, uma vitória que acabou ficando com Stone Cold Steve Austin. Essa mudança preparou o caminho para a lendária promo Austin 316 de Steve Austin, que se tornou a pedra angular de sua carreira e um momento de formação de estrelas. Logo em seguida, Triple H sofreu um rebaixamento significativo. Ele foi empurrado para baixo no card, perdendo várias lutas no Raw e sendo excluído de histórias importantes. Entretanto, essa punição durou relativamente pouco tempo. No final de 1996, Triple H começou a recuperar seu ímpeto, acabando por ganhar o campeonato intercontinental de Mark Mero. Isso marcou o início de uma carreira histórica que o levaria a ser campeão mundial 14 vezes e a ser um dos pilares da WWE nos anos seguintes. Como todos sabem, hoje ele praticamente dirige a empresa do ponto de vista criativo, o que é bastante irônico, considerando seu histórico de momentos de rebeldia como esse, sem mencionar toda a existência da The Generation Shax. O incidente destacou a tensão entre manter a ilusão da luta livre profissional e a realidade das vidas e amizades dos artistas. Apesar da reação inicial, o Curtain Call é frequentemente creditado por influenciar a narrativa mais aberta e baseada na realidade que se tornaria proeminente na luta livre durante a Attitude Era. O próximo da nossa lista é alguém que é conhecido por suas promos sem roteiro. Ric Flair, conhecido por sua personalidade extravagante, muitas vezes tinha dificuldade em seguir o roteiro. Os comentários polêmicos fora do script do The Nature Boy, Ric Flair, durante um segmento do Monday Night Raw de 2004, levaram Vince McMahon a proibir temporariamente esses momentos sem script. Esse incidente ocorreu no Madison Square Garden, quando Ric Flair, durante um segmento envolvendo seu parceiro da Evolution, Randy Orton, fez comentários perturbadores sobre suas façanhas sexuais, mencionando especificamente virgens. Essa promoção foi particularmente problemática porque o evento contou com a presença de vários patrocinadores corporativos, o que aumentou o descontentamento de Vince McMahon. Brian Gewirtz, ex-escritor criativo da WWE, relatou o incidente e suas consequências, afirmando que Vince McMahon ficou extremamente irritado com os comentários não sancionados de Ric Flair. Esse incidente levou Vince McMahon a aumentar o controle sobre as promos da WWE, garantindo que os futuros roteiros fossem monitorados e aprovados de perto. Falando sobre o momento, Brian Gewirtz explicou: "Bem, pode ter havido um incidente no Madison Square Garden quando Ric Flair saiu do script que deixou Vince McMahon um pouco irritado com o que ele havia dito e disse:
Droga, de agora em diante eu preciso saber o que cada talento vai dizer quando estiver lá fora. A propensão de Ric Flair a sair do roteiro há muito tempo era um ponto de discórdia na WWE. Apesar de seu status lendário e de suas habilidades com o microfone, sua tendência a se desviar dos segmentos planejados muitas vezes o colocava em desacordo com a gerência. Esse incidente foi um ponto de inflexão, levando a uma política mais rigorosa sobre promos sem script para evitar constrangimentos semelhantes e garantir a conformidade corporativa. O próprio Ric Flair reconheceu as consequências de suas ações, revelando que enfrentou a ira de Vince McMahon logo após a promoção. Em uma entrevista, Ric Flair mencionou como as críticas de Vince McMahon antes de outra promoção o deixaram agitado, mas determinado a apresentar uma performance impactante, embora sem roteiro. Esse evento ressalta o equilíbrio delicado que a WWE deve manter entre dar liberdade criativa aos lutadores e gerenciar a imagem corporativa, especialmente em ambientes de alto risco envolvendo patrocinadores e relações públicas. O controle mais rígido sobre as promos que se seguiram a esse incidente ilustra o compromisso da WWE em manter uma apresentação polida e controlada em suas transmissões. Esses casos mostram como sair do roteiro pode levar a várias consequências, desde pequenas repreensões nos bastidores até mudanças significativas na história e até suspensões. A natureza imprevisível das apresentações ao vivo na WWE geralmente deixa espaço para esses momentos sem roteiro, tornando-os uma parte emocionante e arriscada do entretenimento da luta livre. Durante um segmento do Tough Enough, no SmackDown, Daniel Puder saiu do roteiro em um segmento com Kurt Angle e, legitimamente, prendeu Kurt Angle em uma chave Kimura. Esse movimento não programado colocou o medalhista de ouro olímpico, Kurt Angle, em perigo real e o envergonhou na televisão ao vivo. Isso provocou uma forte reação e Daniel Puder foi rapidamente eliminado e recebeu um tratamento severo de lutadores veteranos como Ed Guerreiro e Hardcore Holly durante o Royal Rumble de 2004 como forma de vingança por ter tomado liberdades que não lhe cabiam. Por causa desse incidente, Daniel Puder nunca mais ganhou destaque na WWE. Por falar em ganhar destaque na WWE, Baron Corbin vem tentando fazer isso há anos. Embora ele sempre tenha estado no mid-card e no upper mid-card de muitos shows, a verdade é que Baron Corbin nunca chegou ao próximo nível. No entanto, todos pensaram que isso mudaria, quer gostássemos ou não, quando Baron Corbin ganhou a pasta Money in the Bank de 2017. Felizmente, ou infelizmente, dependendo de como você se sente em relação ao Baron Corbin como artista, seu impulso teve um fim abrupto, e ele não conseguiu sacar seu maleta Money in the Bank, o que era extremamente raro na época. Em agosto, Corbin tentou sacar sua maleta durante uma luta entre John Cena e o então campeão da WWE, Jinder Mahal. Depois que John Cena aparentemente garantiu a vitória com um Attitude Adjustment da segunda corda, Corbin interferiu, atingindo John Cena com a maleta e causando a desqualificação. Em seguida, ele sacou seu contrato, mas foi rapidamente derrotado por Jinder Mahal, que se aproveitou da distração causada por John Cena. Isso foi o que você viu na TV. John Cena custou a Baron Corbin seu Money in the Bank Cash-In. Com certeza, nos bastidores foi isso que aconteceu, certo? Bem, na verdade, tirando toda a distração durante uma luta de wrestling planejada, foi exatamente isso que aconteceu. A queda abrupta de Corbin após a vitória na maleta do Money in the Bank e o subsequente impulso no evento principal tem sido motivo de muita discussão entre os fãs de luta livre e especialistas do setor. A narrativa predominante sugere que John Cena desempenhou um papel fundamental no descarrilamento do ímpeto de Baron Corbin, não apenas na tela, mas também fora dela. Baron Corbin foi punido por ter saído do roteiro durante uma promoção com John Cena. Os comentários não roteirizados de Corbin sobre o status de meio período de John Cena fizeram com que ele perdesse a oportunidade de fazer o cash-in do Money in the Bank e fosse rebaixado na empresa. Após esse cash-in fracassado, Corbin teve seu impulso significativamente interrompido e pouco depois perdeu para ninguém menos que John Cena no SummerSlam.
relatórios e rumores de várias fontes, incluindo jornalistas de luta livre confiáveis como Dave Meltzer, do Wrestling Observer Newsletter, e Justin Barrasso, da Sports Illustrated, indicam que Cena não acreditava que Corbin estivesse pronto para o evento principal e compartilhou sua opinião com os superiores da empresa. Justin Barrasso observou que a falta de fé de Cena na prontidão de Corbin foi considerada o beijo da morte para sua promoção. Em uma entrevista ao WrestlingInc.com, Justin Barrasso comentou sobre o motivo pelo qual Baron Corbin perdeu a luta por Money in the Bank e perdeu novamente para John Cena na luta de abertura do evento ao vivo Premium SummerSlam. Ouvi dizer que o beijo da morte foi Cena. Ele disse que Corbin não estava pronto. Não posso dizer mais nada no momento. É nisso que estou tentando trabalhar enquanto falamos. Esse sentimento é ecoado por outros especialistas em luta livre. O consenso geral é que a posição influente de John Cena na WWE e sua opinião sobre o desempenho e o potencial de Corbin tiveram um papel importante na decisão da empresa de interromper a ascensão de Corbin. Dave Meltzer, um renomado jornalista de luta livre, também destacou que a WWE costuma ouvir as principais estrelas, como Cena, quando se trata de avaliações de talentos e futuras histórias. De acordo com Meltzer, a decisão de Corbin de perder sua luta de entrada foi tomada no último minuto. Dave Meltzer observou que Corbin tinha muita raiva de outros lutadores além de Cena. Aparentemente, alguns dos lutadores acham que ele recebeu oportunidades que não merecia. A combinação de uma vitória mal recebida na maleta do Money in the Bank pelos fãs e a avaliação crítica de Cena levou a um retrocesso significativo na carreira de Corbin. Também houve rumores de que o Barão Corbin poderia ter gerado um mal-estar nos bastidores devido a comentários que fez no Twitter na época, inclusive a um veterano militar, pelos quais se desculpou posteriormente. Baron Corbin continuou sendo uma presença regular na WWE, embora ainda não tenha recuperado o mesmo nível de impulso que teve com a maleta em 2017. Esses incidentes destacam os riscos que os lutadores correm quando se desviam das narrativas do roteiro, muitas vezes resultando em punições que vão desde rebaixamentos até a saída definitiva da empresa. Agora, embora Baron Corbin tenha sido punido de forma criativa e seu impulso no evento principal tenha chegado a um fim abrupto, o próximo item da nossa lista é um astro lendário da WWE, que teve de pagar uma multa enorme por sair do roteiro e quebrar as regras. No final de 2008, Batista recebeu uma multa substancial de $100 mil da WWE por ter se excedido durante uma luta em uma Steel Cage contra Chris Jericho, o que violou as diretrizes da então nova política PG da WWE. Para aqueles que não sabem o que é blading, é quando um lutador profissional faz com que ele mesmo sangre intencionalmente usando uma lâmina que geralmente fica escondida em suas roupas. Vince McMahon impôs uma multa pesada como resultado do fato de Batista não ter seguido as regras recentemente estabelecidas. O incidente ocorreu durante o 800º episódio do Monday Night Raw. Batista e Chris Jericho concordaram de antemão que o uso de blading era necessário para aumentar a dramaticidade da luta e de sua história, apesar de saberem que isso era contra as regras do PG. Desde então, Batista admitiu que sua decisão de usar o blading foi uma forma de rebelião contra a mudança da WWE para o conteúdo PG, que ele achava que comprometia a autenticidade das partidas de alto risco. Batista explicou isso no podcast Talk is Jericho, de Chris Jericho. Eu sabia que não deveríamos fazer isso. Eu sabia que sofreria consequências, mas não achei que seriam tão severas quanto foram. A punição não se limitou apenas a Batista. Chris Jericho, o árbitro da luta, Mike Chioda e o produtor Dean Malenko também foram multados em os $5 mil cada. Batista ficou particularmente irritado com o fato de Dean Malenko, que não sabia do plano de usar lâminas durante a luta e violar as regras, ter sido multado injustamente. Para crédito do The Animal, ele realmente pagou as multas de todos os outros, pois foi ele quem pressionou para que isso acontecesse e não queria que ninguém mais fosse punido injustamente. Esse incidente afetou profundamente Batista,
que se sentiu desanimado com a gravidade da punição e com a direção criativa que a WWE estava tomando após aderir às diretrizes do PG. Batista refletiu sobre a multa em várias entrevistas, enfatizando sua crença de que o sangramento em combates, especialmente aqueles que envolviam armas como canos de aço, era parte integrante da narrativa do wrestling profissional. Apesar da multa pesada e da desilusão que ela causou, Batista manteve sua decisão e, até hoje, ele ainda acredita que era necessário para a integridade da luta e a experiência dos fãs. Esses incidentes destacam o equilíbrio delicado que os lutadores devem manter entre a criatividade e a adesão a narrativas roteirizadas, sendo que os desvios geralmente levam a ações disciplinares rápidas. Mas vamos ser honestos. Alguns lutadores não estão nem aí para qualquer forma de ação disciplinar ou repercussão. Um deles é Sabu. Em dezembro de 2006, o original da ECW estava programado para um combate Elimination Chamber, no qual o campeonato mundial da ECW estava em jogo no evento ao vivo December to Dismember Premium. No entanto, esse plano mudou drasticamente devido a um confronto nos bastidores entre ele e Stephanie McMahon. Quando Stephanie lhe entregou o roteiro de 3 páginas, instruindo-o a segui-lo para um segmento promocional que antecederia o combate, ele o rasgou na frente dela porque, em sua opinião, não combinava com seu personagem. Sabu estava acostumado com o estilo menos roteirizado e mais espontâneo da ECW e achou essa direção criativa inaceitável. Como resultado de seu desafio à autoridade, Sabu foi retirado do combate Elimination Chamber e a WWE o substituiu por Hardcore Holly. A exclusão de Sabu foi significativa, é claro, já que se tratava de um evento ao vivo premium, somente para o elenco da ECW, e, obviamente, os fãs da ECW presentes notaram e especularam sobre sua ausência, alguns até acreditando que ele não havia comparecido ao evento. Em uma entrevista, Sabu relatou o evento, explicando que a WWE não se preocupou com seu estilo ou personalidade e o tratou como qualquer outro lutador, ignorando seus atributos únicos, sua história no hardcore e sua natureza rebelde. Esse incidente destaca a tensão entre a abordagem estruturada da WWE e o estilo mais livre de alguns de seus lutadores, especialmente aqueles com experiência em promoções como a ECW. Ele serve como um exemplo notável dos conflitos que podem surgir quando as visões criativas se chocam no wrestling profissional. Esses exemplos ilustram ainda mais o controle rigoroso que a WWE exerce sobre seu conteúdo roteirizado, com desvios que muitas vezes resultam em punições significativas para os lutadores envolvidos. No entanto, essas punições podem ser aplicadas a qualquer pessoa, até mesmo a superestrelas locais do calibre de Randy Orton. Orton é conhecido por suas promos intensas, mas um incidente em 2011 o colocou em maus lençóis com a gerência da WWE. Durante um evento ao vivo no Equador, Randy Orton fez uma promo em que chamou o público local de estúpido e idiota, provocando uma reação significativa dos fãs e da mídia local. A WWE teve de emitir um pedido de desculpas e, segundo consta, Randy Orton foi repreendido nos bastidores pelos superiores da empresa. Esse incidente destacou a sensibilidade da empresa em relação aos mercados internacionais e a importância de manter um comportamento respeitoso com públicos diversos. Em 2011, The Celtic Warrior, Sheamus se envolveu em um segmento polêmico com o árbitro Charles Robinson. Durante uma luta, Sheamus perdeu a paciência e legitimamente empurrou Charles Robinson, o que não foi planejado. O incidente foi levado a sério nos bastidores, pois envolveu violência física com um não-lutador, algo que é inaceitável na WWE ou em qualquer outra promoção de luta livre. Sheamus foi multado por essa explosão e teve que se desculpar nos bastidores com Charles Robinson. Esse incidente ressaltou a política rígida da WWE contra interações físicas não programadas, principalmente com árbitros e outros funcionários que não sejam da luta livre.
Esses incidentes demonstram que até mesmo artistas experientes podem sofrer repercussões significativas quando se desviam dos roteiros rigidamente controlados da WWE, ressaltando a ênfase da empresa em manter uma imagem consistente e profissional. Embora alguns desses casos sejam compreensíveis, o próximo item da nossa lista é difícil de entender. Paul London foi demitido da empresa depois de ser visto sorrindo durante o ângulo da morte de Vince McMahon, em 2007. O segmento envolvia Vince McMahon entrando em uma limusine que explodiu, uma história que pretendia tirar Vince McMahon da TV temporariamente, mas que foi descartada na semana seguinte devido à tragédia na vida real de Chris Benoit e sua família. A reação de Paul London foi fora do roteiro e considerada pouco profissional, o que levou à sua demissão pouco tempo depois. É engraçado como, em alguns empregos, eles querem que você sorria o tempo todo e, em outros, você é demitido por causa disso. Antes de Sheamus atacar os árbitros da WWE de forma não programada, a equipe de Tag Crime Time, formada por JTG e o falecido Shad Gaspard, também fazia isso. A Crime Time foi dispensada da WWE em 2007 após um incidente em um evento ao vivo em que eles saíram do script e atacaram um árbitro. Essa ação não sancionada levou à sua demissão, destacando a estrita adesão ao conteúdo roteirizado esperado pela WWE. Esse é mais um exemplo que reflete a política rígida da WWE contra o desvio de performances roteirizadas, com os lutadores enfrentando consequências significativas por saírem do script. Durante uma rivalidade acirrada contra The Phenomenal AJ Styles em 2017, Kevin Owens supostamente saiu do script durante uma das muitas lutas de eventos ao vivo entre os dois. Kevin Owens deveria perder a luta de uma maneira específica, mas alterou o final enrolando AJ Styles para fazer um pinfall, o que resultou em confusão e frustração nos bastidores. Esse desvio do enredo planejado fez com que Kevin Owens gerasse um pouco de tensão nos bastidores e perdesse temporariamente o favor da administração da WWE. Em uma luta em agosto de 2021, no Monday Night Raw, Nia Jax e Charlotte Flair saíram do roteiro e transformaram a luta em um tiroteio. A luta se tornou visivelmente dura, com as duas lutadoras trocando golpes duros e quebrando a estrutura pré-planejada. A fisicalidade não planejada levantou preocupações sobre segurança e profissionalismo, levando a discussões e críticas nos bastidores. Isso não favoreceu em nada a The Irresistible Force, Nia Jax, que sempre foi criticada pelos fãs por ser difícil de trabalhar e sempre machucar outros lutadores, contribuindo para sua reputação de insegura no ringue. Falando em ter uma reputação insegura no ringue, Juventud Guerrera era conhecido por seu estilo de luta de alto nível, mas frequentemente entrava em conflito com a gerência da WWE. Em 2005, ele saiu do script durante uma partida, executando movimentos perigosos que não foram aprovados, resultando em um ambiente inseguro. Esse comportamento, aliado à sua reputação de ser difícil de trabalhar, levou à sua saída da empresa. Esse é um dos muitos exemplos que ilustram a postura rígida da WWE em manter o controle sobre seu conteúdo roteirizado e as consequências enfrentadas por aqueles que se desviam dele. Em 2018, durante uma disputa com Daniel Bryan no SmackDown, Big Cass saiu do script durante um segmento controverso. Big Cass havia recentemente se tornado heel contra seu antigo parceiro de tag team Enzo Amore, e essa disputa contra um lutador proeminente e respeitado como Daniel Bryan era sua oportunidade de provar que poderia se tornar uma grande estrela individual. O incidente em questão envolveu Big Cass atacando uma pequena pessoa que estava vestida como Daniel Bryan, o que foi uma tentativa de Big Cass de zombar de Bryan e promover sua história. O segmento deveria ter terminado com um simples Big Boot de Cass na pequena pessoa. No entanto, Cass decidiu improvisar o segmento, continuando a agredir o indivíduo após o movimento planejado, apesar de ter sido explicitamente instruído a não fazer isso pelos oficiais da WWE. Mais tarde, Big Cass admitiu que suas ações foram um grande erro de sua parte. Em muitas entrevistas que deu desde então,
Ele expressou o quanto se arrepende do incidente, reconhecendo-o como uma das piores decisões de sua carreira. Em uma delas, ele declarou: "Foi um erro do caralho e foi uma decisão idiota de minha parte. Foi muito estúpido. Foi provavelmente a pior decisão que já tomei." Big Cass falou sobre as consequências de suas ações, observando que sentia que havia decepcionado não apenas a empresa, mas também pessoas como Vince McMahon, Triple A e Daniel Bryan, que haviam demonstrado entusiasmo em trabalhar com ele e viam um futuro promissor para o grandalhão. Ele refletiu sobre seu comportamento, declarando: "Estou desapontado por ter decepcionado a empresa e Vince McMahon. Desapontei Hunter e Bryan, porque Bryan estava muito animado para trabalhar comigo. Eu decepcionei todos eles, e essas são coisas com as quais tenho que lidar agora." As repercussões desse momento fora do roteiro foram muito duras para Big Cass. Esse foi um dos vários fatores que contribuíram para sua saída da WWE, e pouco tempo depois, em meio a uma série de outros problemas nos bastidores. Após esse incidente e sua subsequente saída, Big Cass enfrentou desafios pessoais, incluindo lutas contra o alcoolismo e a saúde mental. No entanto, felizmente, desde então, ele tomou medidas para colocar sua vida de volta nos trilhos, recebendo tratamento e concentrando-se em sua recuperação, e agora está prosperando como lutador profissional, embora não na WWE, mas em sua promoção rival, a All Elite Wrestling. Qual desses lutadores da WWE você acha que foi injustamente punido por sair do roteiro? Quais deles mereceram a punição que receberam? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários, e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.